Alô a todos, alô a todas, sejam bem-vindas a mais um direto semanal. Então, aguardar aqui por vocês. Hoje estou um bocadinho atrasada, estava em atendimento e, portanto, demorei-me um bocadinho. Mas aguardar aqui por vocês. Hoje um direto super especial também. Recebi algumas mensagens vossas a dizer que estavam super interessadas neste direto. Vai ficar gravado, portanto não fiquem preocupadas caso não possam comparecer. Então vamos lá. Vamos lá. Só aqui orientar o meu guia deste direto. Colocar aqui mais. Então vamos lá. Aqui. Então, olá a todas, sejam bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a terapeuta Sandra Jeremias, tenho mais de 9 anos de experiência e o meu propósito é ajudar mulheres a trazer uma nova consciência, clareza e orientação sobre os seus dilemas, assim como trazer harmonia e equilíbrio para os seus problemas, de forma a que consigam manifestar os seus desejos ou uma vida que querem e desejam manifestar. E hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta muitas pessoas. Eu digo sempre que o amor é aquela pedra no sapato e para muitas mulheres tem sido uma pedra no seu sapato. E este tema que nós vamos falar hoje é tanto para quem está numa relação ou para quem está solteiro. Portanto, dá para estas duas vertentes, ok? E muitas vezes há pessoas que aquilo que eu tenho estado a falar acham que é só para as pessoas solteiras, mas não. Estes bloqueios acabam também por influenciar depois nas dinâmicas nos relacionamentos, está bem? Então, ok, está tudo certo, ok. Então, nós vamos falar sobre os principais bloqueios, ou alguns dos bloqueios que eu acabo por avaliar nas minhas leituras, tanto de relacionamento ou leituras de solteiro, e que acabam por afetar as pessoas de manifestar um novo amor, ou até mesmo de as pessoas conseguirem trazer relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. E antes de avançarmos para falar sobre o tema, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão me dizer nos comentários se vocês estão solteiros ou se estão num relacionamento, ok? Primeira questão, se vocês estão solteiras ou numa relação. Portanto, quem estiver solteira, coloque solteira. Quem estiver numa relação, coloque relação. E assim eu aqui já consigo perceber se vocês estão numa dinâmica com alguém ou não. Depois diz-me de onde é que vocês estão a ver, ou seja, onde é que vocês estão a ver, em que sítio de Portugal é que vocês estão a assistir este direto, seja em direto ou a gravação do direto, porque ele vai ficar depois gravado para vocês poderem consultar. E se sentes de certa forma alguma dificuldade em manifestar um amor, um novo amor, ou se sentes dificuldades já dentro da relação em que tu estás e se sentes que isso é um padrão, ou seja, sentes dificuldades quando estás numa relação. Então é importante assistires este direito para ver se depois, à medida que eu vou falando sobre estes bloqueios, se fazem sentido para ti. E então aqui eu também vou-te pedir uma coisa, que é, à medida que tu estás a ouvir estes bloqueios, vais dizer nos comentários ressoou. Ou seja, se ressoar contigo, se te fizer sentido para ti, vais deixar nos comentários ressoou. Eu assim consigo perceber quais é que são os teus bloqueios. Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre os bloqueios, ok? Começando aqui pelo bloqueio número 1, que é o medo do desapontamento ou da dor do passado. Ou seja, existe aqui alguma questão que magoou no passado que ainda está aqui muito presente. Então, como é que este bloqueio acaba por interferir? Muitas vezes nós carregamos a dor de nos decepcionar, ou seja, há aqui um medo de nos magoar, devido a questões e experiências do passado que aconteceram, ou seja, se eu já tenho uma má experiência, muitas vezes nós toldamos essa visão e essa experiência para o nosso futuro. Nós acreditamos que isso vai acontecer novamente. Por exemplo, mulheres que foram traídas uma vez, seja lá está fisicamente ou muitas vezes até terem traído a confiança delas no passado e acreditam que depois, futuramente, isso vai acontecer. Ou seja, acabam por trazer aqui esta energia do medo, acabam por
trazer aqui dúvidas, medos, sempre a pensar que vão manifestar novamente isso. E o que é que isto aqui é importante? É perceber que cada pessoa é uma pessoa. Não é porque alguém te magoou, alguém que te feriu, que todas as pessoas ou que todos os homens vão ser iguais. Ou seja, quando nós estamos a levar uma experiência negativa lá atrás, nós trazemos resistência, não é? Porquê? Porque há aqui medo. Se eu tenho medo, o que é que faz? Faz com que eu ande para trás. Há aqui uma resistência, há aqui um medo, há aqui um empecilho. E isso, de certa forma, acaba por influenciar, seja para quem quer manifestar uma nova relação, seja para quem está num relacionamento. E o que é que acontece no relacionamento quando há aqui ainda uma dor do passado que não está bem resolvida? Começa a trazer dúvidas, começa a trazer questionamentos dentro daquela relação com aquela pessoa. Aquela pessoa até pode ser a melhor pessoa possível, mas quando há aqui este medo, ele se projeta em tudo. Começa a haver aqui comportamentos daquela pessoa que nós podemos ver como gatilho. Portanto, tenham atenção, é muito importante nós, e eu falei disto no direto passado, nós trabalharmos aqui os nossos medos, as nossas inseguranças, percebermos que não é porque uma pessoa nos magoou que as outras pessoas futuras que a gente possa eventualmente conhecer possa ter magoado, porque as pessoas são diferentes. Ok? As pessoas são diferentes. Então é muito importante nós fazermos este trabalho, trazer uma nova consciência de que nem todas as pessoas são iguais. Ok? Se aquela pessoa traiu, tu não vais trair, certo? Então, por si só, já estás a dizer que há pessoas diferentes. Então, vamos trabalhar aqui esta questão. Então, o principal bloqueio, e é um dos que eu vejo muito, seja nas minhas leituras de solteira, seja nas minhas leituras de relacionamento, é efetivamente as pessoas estarem presas ao passado. Ainda estão desapontadas, ainda estão agarradas a esta dor do passado e acreditam que a experiência passada vai voltar a acontecer. Então é importante a gente libertar destas experiências passadas e perceber que o facto de ter acontecido uma vez não quer dizer que vai se repetir, ok? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas são únicas e os relacionamentos também são únicos, ok? Então este medo, este bloqueio, no fundo, vai acabar por causar alguma resistência ao amor, tá bem? E depois, nas relações, pode surgir aqui dúvidas, inseguranças, questionamentos sobre o futuro do relacionamento, questionamentos e dúvidas sobre o que é que a outra pessoa sente, o que é que a outra pessoa está a fazer. Pode trazer também a necessidade de controle, ok? Da pessoa estar ali a controlar, porque é um mecanismo de defesa, e nós falamos isto nos diretos passados. Esta necessidade de controle nós assumimos de uma forma ilusória, porque no fundo a gente não controla nada. Se a pessoa tiver que fazer alguma coisa, ela vai fazer. Que nós temos uma posição de controle, a gente não vai se magoar, ok? Isso acaba por influenciar muito, não é? Porque se eu tenho medo, se eu tenho inseguranças, se eu tenho a necessidade de ter uma postura de controle, este relacionamento, em vez de ser harmonioso e leve, vai ser completamente o contrário, pode ser desgastante, porque depois vai haver mais discussões, desentendimentos. Portanto, tenham atenção a esta questão. Portanto, aqui este bloqueio é mesmo isto, é questões e experiências do passado que não estão bem resolvidas e nós projetamos isso nas pessoas que nós vamos conhecer e dentro dos nossos relacionamentos. E muitas vezes, até para as mulheres que estão solteiras, o facto de terem este medo, as pessoas não querem assumir, não querem se comprometer. Para quem ainda não viu o direto da semana passada, não, desta terça-feira, eu falei também sobre isto. Portanto, podem utilizar estes dois diretos como um complemento, porque eu também falei de uma forma mais profunda sobre estas questões e estes mecanismos de defesa. Então, como é que a gente pode superar? Lá está, é perceber que cada pessoa é única, cada história é única, que o que aconteceu pode não se voltar a repetir, ok? Não quer dizer que vai se repetir esse padrão e essa experiência. Necessidade também de fazer o perdão, e mais uma vez eu falei isto também no direto passado, nos diretos passados, que o perdão não tem a ver com outra pessoa, tem a ver contigo. O perdão é uma forma de tu conseguir estar em paz com o que aconteceu e conseguires, lá está, libertar essa dor. Portanto, é necessário aqui o perdão, seja para contigo mesma, mas também com outra pessoa, porque isso abre-te espaço para trazeres paz, estás em paz com a situação e seguir em frente, porque se não perdoares, há sempre ali um remoinho, não é? Existe sempre aqui
esta energia do passado, ok? Mesmo que às vezes a gente tenha consciência ou a gente ache que siga em frente, o facto de não estarmos em paz com a situação e não termos feito efetivamente o perdão, ele ainda acaba por trazer esta influência, ok? O passado, quando eu falo muitas vezes nas minhas leituras a energia do passado, não tem a ver com o querer uma reconciliação com alguém. Tem a ver com muitas vezes haver aqui medos, inseguranças tuas, mecanismos de defesa teus devido a experiências do passado, ok? Então é realmente abrires o teu coração, porque quando há medo, quando há insegurança, o que é que acontece? As pessoas acabam por trazer esta resistência, e quando há aqui resistência, essas pessoas estão fechadas para o amor. E mesmo para quem está num relacionamento, é aquilo que eu vos estava a dizer, mesmo para quem está num relacionamento, a pessoa está a viver aquele relacionamento sempre numa tensão, sempre numa rigidez, sempre no controle. Então torna um relacionamento mais pesado que não era suposto, ok? Então, por exemplo, o que é que tu podes fazer? Isto é um exemplo, tá bem? Do que é que vocês podem fazer caso vocês sintam que vocês têm este bloqueio. Então, se ainda guardas dores do passado, tenta visualizar essas situações, visualizares, imaginares, a sendo transformadas em aprendizado. Ou seja, olhares para o passado e perceberes, ok, porque é que isto, não é no sentido de porque é que me aconteceu de uma forma a colocar-me como vítima, é porquê, para quê, para que serve, para que serviu isto, ok? Qual é a aprendizagem e qual é que é a lição? Então, quando tu consegues ressignificar o teu passado, também estás a conseguir libertar-te dele, ok? Depois, aqui o segundo bloqueio, e também está muito presente, principalmente nas mulheres, é a falta de amor próprio e a falta de autoestima. E o amor próprio é fundamental para que tu possas atrair, não é estares a manifestar um novo amor, tu podes atrair uma nova relação, mas será que vai ser saudável? O amor próprio é fundamental para que tu possas atrair relacionamentos saudáveis. A gente não quer estar a falar aqui sobre manifestar um novo amor, mas uma relação que depois não seja saudável. Então nós também falamos aqui muito na dinâmica de bloqueios que possam influenciar depois relacionamentos a que sejam saudáveis, ok? Então, quando a pessoa se ama, ela acaba por atrair relações que sejam melhores, não é? Aliás, pelo contrário, quando a pessoa não se ama plenamente, ela acaba por atrair relacionamentos tóxicos, estar em relacionamentos onde ela acaba por se dar, porque ela sente que precisa se dar para que a outra pessoa goste dela, para que a outra pessoa não a rejeite, não a abandone, e depois, pelo contrário, vai estar em situações que são tóxicas, em relacionamentos onde a outra pessoa não lhe dá o que merece, mas ela vai ficar porque no fundo ela não se ama ela própria, ela não acredita que tem valor. E uma das coisas que eu vejo muito, é isto que a gente ia abordar a seguir, a pessoa nem sequer acredita que é merecedora desse amor. Quando não há amor próprio, a pessoa acredita que merece menos, ela não sabe o valor que ela tem de si mesma, então faz com que ela acabe por se contentar com situações, experiências que são tóxicas, e ela vai ficando ali naquele enredo, naquela situação, a merecer menos, e ela tenta compensar aquele relacionamento dando mais, fazendo com que haja esta discrepância entre o dar e o receber dentro dos relacionamentos. Portanto, vão-me dizendo se vai fazendo sentido para vocês. Então, o amor próprio, a autoestima, a forma como tu tratas a ti mesma, vai refletir depois nos relacionamentos em que tu estás. Ok? Então, de que forma é que tu podes superar este bloqueio? É trabalhares o amor próprio. E este amor próprio é este relacionamento que tens contigo mesma. A forma como tu te olhas, a forma como tu te tratas, a forma como tu falas contigo mesma, o aceitares aquilo que tu és, ok? O aceitares aquilo que tu és, ou valorizares-te. E quando tu começas a tratar-te bem, a te priorizares, a saberes aquilo que és, o valor que tu tens, o valor que tu podes dar às outras pessoas nos relacionamentos e aquilo que tu mereces, é muito mais fácil tu começares a colocar limites, a saber dizer não. E isto é outra coisa que a gente vai falar, que é a falta de comunicação também. Então, uma das coisas que tu podes fazer
é olhar para a tua rotina e perceberes: será que eu tenho dado tempo? Será que eu tenho dedicado tempo? De que forma é que eu falo comigo mesma? Ai, tu estás tão gorda, ai, tu és tão burra. Portanto, ter atenção a estas questões. E este trabalho da relação connosco mesmas não é, ok, Sandra, vou fazer agora este mês. Não, é sempre. A relação contigo mesma, ela vai durar para sempre. As outras relações não estão sempre contigo. Tu tens que aprender a aceitar a pessoa que vai estar sempre lá para ti, que és tu. Ok? E muitas vezes as outras relações, a forma como as outras pessoas te tratam, é no fundo o espelho da forma como tu te tratas. Como é que nós podemos esperar que as outras pessoas nos vão tratar bem se a gente não se trata a nós mesmas? Como é que a gente vai esperar que a outra pessoa que não nos vai trair se nós somos as primeiras a nos trair a nós mesmas? Então, muitas vezes, estou-me a arrepiar toda, muitas vezes a forma como a outra pessoa, a outra relação vai tratar é o espelho da forma como tu estás a tratar a ti mesma. A outra pessoa está-te a desrespeitar, se calhar tu estás a desrespeitar também dentro daquele relacionamento. Quando tu não sabes dizer não, quando tu não sabes te afirmar. Ok? Se estavas a fazer sentido, então podes criar, deixa-me aqui nos comentários, uma afirmação positiva sobre ti. E olhas ao espelho, ou fechas os olhos, senta-te contigo mesma e vais dizendo coisas boas a ti mesma. Não esperes que sejam as outras pessoas a tratar-te da forma como tu desejas. Começa a tratar a ti mesma dessa forma. Porque as outras pessoas vão refletir isso, vão ver isso, ok? Depois, o terceiro bloqueio é expectativas irrealistas. Isso também tem muito a ver com crenças, que foi algo que eu também já abordei nos diretos passados. Portanto, quem ainda não viu, que assista. Às vezes, o termos uma expectativa elevada sobre alguém ou sobre um relacionamento leva a muitas frustrações. Nós temos que perceber que todos nós somos imperfeitos. Ok? Todos nós somos imperfeitos. Então, nós encontrar alguém que não vai ser perfeito, vai ter os seus desafios, vai ter os seus defeitos, não é? Os seus pontos negativos. E é importante a gente não idealizar aqui uma expectativa, porque muitas vezes a gente acaba por idealizar uma expectativa e até mesmo quando a gente está a conhecer aquela pessoa, nós, principalmente nós mulheres, temos muito esta tendência de fantasiar um pouco o príncipe encantado e depois, quando a relação acontece, à medida que a conexão vai se aprofundando, o que acontece? Os podres, né? Os podres começam a vir ao de cima. E nós começamos a perceber, será que é a mesma pessoa? Será que a máscara caiu? Às vezes não é a máscara que caiu, às vezes é mesmo até uma idealização, uma expectativa nossa. Então a gente tem que perceber que aquela pessoa também tem os seus defeitos, né? Porque nós próprias também temos. Então, ter atenção às expectativas que vocês acabam por criar naquela pessoa. Porque podem não ser reais. E muitas vezes, quanto mais é a expectativa, mais é o tombo, não é? Quanto mais a gente avança, não é? Maior é a queda. Portanto, tenham atenção a isso. Há ali aquele ser também está a crescer, está a evoluir. Portanto, é um ser também, de certa forma, limitado e que está aqui para aprender. Então, ter atenção às expectativas, ter atenção, por exemplo, àquelas mulheres que fazem-se uma lista e quer assim, quer assar e quer assar. Estás a exigir demasiado de alguém, estás a exigir demasiada perfeição, ok? E muitas vezes, até nas minhas leituras de solteira, os guias trazem mesmo, tu estás a ser demasiado exigente. Tu estás a colocar assim um rótulo e as pessoas querem chegar até ti, querem te conhecer e tu começas a olhar para a lista e começas a olhar para a pessoa e não é aquilo que... Não é. E não estás a dar a oportunidade de conhecer aquela pessoa, porque às vezes a pessoa ideal para nós não é aquilo que nós temos como expectativa. E muitas vezes o que é que acontece? Digam-me se faz sentido. Nós já temos, não é, um historial, uma experiência de pessoas, até seja a nível de físico, seja a nível comportamental, e quando a gente vai conhecer alguém, o nosso cérebro, se for alguém completamente diferente, vai recusar. Porque nós já temos aqui um padrão, não é? Um padrão, seja a nível físico, seja a nível de personalidade, e acabamos por sabotar, de certa forma, e dizer não a potenciais pessoas, ok? Portanto, trabalhar aqui um pouco as expectativas,
que podem ser muitas vezes irreais e que acaba depois a trazer frustrações, a desilusões. Então é importante até dentro dos relacionamentos perceber a pessoa está a tentar dar o seu melhor. E se aquele melhor não é o melhor para mim, e lá está, há situações e situações, eu estou a falar no sentido que, ok, é um casal, estamos os dois a aprender, não é situações tóxicas, está bem? Não é desculpa para situações tóxicas, mas é perceber que aquela pessoa também tem aquelas falhas, ok? E numa relação nós temos que falar e é uma construção. São duas pessoas individuais que estão ali a aprender e a se desenvolver. Portanto, não criar aqui uma expectativa da pessoa perfeita, ok? Ou que toda aquela pessoa tem que estar ali para suprir as minhas necessidades. Porque isso acaba por trazer frustração, desentendimentos, conflitos e depois desgasta a relação, ok? Então, é perceber que a outra pessoa não está lá para nos preencher, para suprir as nossas necessidades ou para suprir as nossas expectativas, as nossas idealizações, o nosso conto de fadas. É perceber que não há príncipes encantados. Lá está, a gente cresce, torna-se mulheres, mas depois existe sempre ali aquela unida à espera do príncipe encantado. Portanto, aqui temos que cair na real. Não haverá príncipes encantados. Todas as pessoas vão ter os seus defeitos, mas nós temos que encontrar alguém que esteja disposto a evoluir connosco. Ok? Sendo que são dois seres completos que estão aqui para trabalhar-se e não para suprir as necessidades um do outro. Ok? Tenham atenção também a esta questão e perceber que as relações, isto é uma coisa que eu também falei do direto, que é as relações vão ter problemas. Ok? Um relacionamento vai ter problemas. Se a nossa própria vida é desafios, traz dificuldades, há momentos bons, há momentos menos bons, então é perceber que isso também vai acontecer na realidade dos relacionamentos. E perceber que os momentos menos bons, ok, estamos em conjunto, estamos a trabalhar para isso. E não começar a trazer aqui questionamentos, ai, porque é isto, porque aquilo, que... Não, tenham atenção a expectativas que vocês colocam que não são reais, seja naquilo que é uma dinâmica de casal e de relacionamento, assim como as pessoas individuais. Portanto, o que é importante aqui? É aceitarmos o outro como ele é. Ponto. Ok? Compreensão mútua e perceber que os relacionamentos é isto. Há momentos bons, há momentos menos bons e é a construção de dois indivíduos dentro do relacionamento e esse desenvolvimento. Vai fazendo sentido. Então o que é que seria aqui importante? É, dentro dos relacionamentos, vocês tentarem focar-se mais nas qualidades da pessoa. E às vezes a gente só se foca no negativo. Porquê? Porque não está a corresponder às nossas expectativas. Certo? Faz sentido, não se esqueçam de fazer aquela questão que, olha, ressoou, faz-me sentido e deixarem nos comentários. Depois, nós temos aqui o quarto bloqueio, que é a falta de comunicação. E isto afeta não só para quem está a conhecer pessoas, ou seja, para quem quer manifestar uma nova relação, mas também depois dentro dos relacionamentos, ok? Então, muitas vezes esta falta de comunicação tem a ver com o facto de nós termos muita dificuldade em ter conversas difíceis, em sermos vulneráveis, que é outra coisa que eu falei no direto passado, em termos dificuldade em expressar os nossos sentimentos, aquilo que nós pensamos. Ok, deixa-me só ver aqui, que eu não consigo ver muito bem. Ok. Leonor, Rosa, ok. De vez em quando eu vou conseguindo ver quem que está aqui a aparecer. Então, dentro de um relacionamento, o que é que acontece com esta falta de comunicação? É quando tu tens dificuldade em expressar aquilo que tu estás a sentir. E depois, para quem está a conhecer alguém, é não ser claro naquilo que quer. Ok? Às vezes, lá está. E o que é esta falta de comunicação? É o medo da rejeição, o medo da pessoa não gostar de nós, é o medo do julgamento. É muitas vezes dentro das relações, eu vejo as mulheres parece que querem simplesmente manter-se no relacionamento. Quer fazer com que este relacionamento dure. E então acabam por quê? Por ficar caladas com coisas que não estão a gostar, não estão-se a sentir bem. Só que a verdade, o que é que a gente está a fazer? Nós estamos a pôr a porcaria por baixo do tapete. Ok? O não estares a ter conversas difíceis com o teu parceiro, tu estás a sabotar o relacionamento. Porque tu só estás a pôr por baixo do tapete. E isso
mais tarde vai vir ao de cima. E eu, por acaso, há bem pouco tempo fiz uma leitura de relacionamento em que isto estava a acontecer. É mulheres, ou até homens, não conversarem, não falarem, têm medo de falar, terem conversas difíceis, sobre falar sobre os sentimentos, sobre aquilo que estão a sentir dentro daquela relação, e a relação vai dando continuidade, e a porcaria, peço desculpa a expressão, continua por baixo do tapete. Não vai dar, isso não vai resultar. Mais vale conversar ali no momento do que estar a adiar aquela conversa, porque ela vai acontecer mais tarde. E, de certa forma, tu estás a sabotar aquele relacionamento. E é importante analisar se estás numa relação, porque é que não estás-te a sentir confortável em ter essa conversa? Qual é que é o teu medo? Qual é o teu receio? É uma questão que tem a ver com o outro ou é tua? O medo do julgamento, o medo de crítica, o medo da rejeição. E o facto de não estás a conversar, não estás a falar, tu não estás a ser verdadeira nem com o outro, porque alguma coisa está a passar em ti, mas tu não estás a ser verdadeiro com a pessoa, porque não estás a comunicar, mas também não estás a ser verdadeira contigo mesma, porque não estás a expressar a tua verdade, aquilo que tu estás a sentir. Ou seja, não estás a ser correta para o relacionamento, não estás a ser correta com outra pessoa, nem estás a ser correta contigo mesma. Não estás a dar uma oportunidade à relação. E muitas vezes as pessoas acham que deixar, ok, não vou falar, vou evitar até esta conversa difícil, vai ajudar a relação. Mas não. Muito pelo contrário. Até importante seres clara, ok? Seres clara, não tenhas medo de falar as coisas como elas são. E mesmo dentro dos encontros, ser claro. Às vezes mais vale, no primeiro encontro, ser claro, olha isto que eu quero, é isto. Seres bruta, seres logo, olha isto, seres direta, do que duas pessoas que não dizem as coisas como elas são e andam ali a enganar e a coisa não sai dali. A levar a frustrações, a desilusões. E muitas das desilusões, desentendimentos, acontecem por causa disso, por causa desta falta de comunicação. Se as pessoas, por exemplo, eu faço muito leituras de solteiro, e tem a ver com o quê? Porquê que as mulheres, de solteiro não, de relacionamento, porquê que muitas mulheres chegam até mim, Sandra, estou a conhecer alguém, eu preciso de ajuda? Porque não há clareza do outro lado. Porque a outra pessoa não está a dizer, olha, eu gosto de ti, não gosto de ti, qual é o meu objetivo, qual é a minha intenção aqui. E a outra pessoa depois tem que vir até mim porque precisa dessa clareza, porque não há esta comunicação. Mas também não há comunicação do vosso lado no sentido de, olha, tu não me estás a dar respostas nenhumas, preciso de saber o que é que tu queres, qual é que é a tua intenção. Não tenhas medo de perguntar. E muitas vezes, lá está, é perceber porque que tens dificuldade em fazer perguntas difíceis. No primeiro encontro, no segundo encontro, por mensagens, seja o que for. Não tenhas medo de fazer perguntas difíceis, até porque é a tua vida. E tempo não recuperas. Então mais vale fazer logo as perguntas difíceis e saberes logo ali o que é que se passa ali do outro lado. Para que tu possas, ok, isto não faz sentido, não é isto que eu quero, e segues a tua vida, do que ficares meses enroladas com alguém que não tem nada a ver com aquilo que tu queres. Ok? Faz-vos sentido? Já vos aconteceu? Digam-me, olá José, tudo bem? Então, dentro da relação, eu vou dar-te aqui um desafio. Quem está numa relação, conversar, aproveitarem esta noite, juntarem-se, conversar, falar, ok? Tenham atenção às conversas. Muitas vezes as conversas numa relação é ego. É procurar culpados, quer saber quem ganha, a última a dizer e fechar a conversa. Quando a gente está nesta energia, também não vai adiantar nada. Não. Ou, sabem, querer procurar culpados e olha, tu estás a fazer assim, assim, assado. É perceber que isto é um trabalho de equipa. E quando a gente está ali a procurar culpados, não há uma solução que se arranja. Muito pelo contrário. Ok? Então, aqui o desafio para quem está numa relação é hoje à noite sentar com o parceiro e falar, ok? Fazer as perguntas difíceis que têm que ser feitas. Não ignorar estas questões. E falarem, lá está, eu estou-me a sentir assim. Não é procurar, nem apontar dedos. É, olha, estou-me a sentir assim, assim, assado. Eu gosto quando tu fazes isto por mim. Faz-me sentir assim, ok? Perceber que se estamos numa relação é para trabalhar em equipa.
E muitas vezes o casal vira as costas e começa ali a combater para ver quem é que tem razão. Quando a gente está nessa energia, a gente não vai encontrar uma solução. Não é trabalho de equipa. Muito pelo contrário, há aqui um processo de competitividade. Depois, para quem está solteiro, esta noite o desafio é tu perceber se estás a ser clara na tua comunicação. Ou seja, se tu queres um relacionamento, é perguntar já à pessoa o que é que ela quer. Ok? E muitas vezes os homens são até claros, ok? Eu tenho parte que não são, mas eu também já tenho pessoas que chegam até mim e a outra pessoa diz: eu não quero nada de sério. E elas continuam ali. E isto tem muito a ver com outra coisa que eu falei do direto, que é até eu vou dar, vou continuar ali porque pode ser que a pessoa mude. Ok? Portanto, tenham atenção a isto. Então, a nível de solteiro, para quem está solteiro, é praticar uma comunicação clara nas tuas interações. Ok? Se tu estás a ver que não está alinhado com aquilo que tu queres, porque é que tu continuas ali? Ok? Depois, o quinto bloqueio, que é a atração por relacionamentos tóxicos. Ou seja, existe aqui a repetição de experiências, situações e pessoas. As pessoas são diferentes, mas as circunstâncias são iguais. Não é? Há aqui uma repetição por relacionamentos tóxicos. E isto tem muito a ver com algo dentro delas, é um bloqueio dentro delas. Esta questão que eu estava a falar, o bloqueio do amor próprio, às vezes até são questões de lá atrás, da infância, que faz com que a pessoa se repita neste ciclo vicioso. Ela vai mudando relacionamentos, mas as situações são todas iguais. E muitas vezes também tem a ver com esta falta de colocar limites, de dizer que não, a pessoa se impor um pouco mais, ter respeito por si mesma, tem muito a ver com a desvalorização dela própria, ela sentir que é aquilo que ela merece. É muitas vezes o medo de até depois eu não arranjo outra pessoa e se eu ficar sozinha. É a carência, é o estar confortável ali, aquilo pode não lhe fazer bem, aquilo é tóxico, mas dá-lhe aquele conforto, dá-lhe aquela segurança. Ok? Então, muitas vezes é importante nós analisarmos estas questões. Não é só, o amor, é só o ter uma relação. É percebermos o que é que dentro de nós está a fazer com que a gente atraia certas situações, certas experiências. Ou o contrário, não é? Ou não conseguir manifestar um novo amor. Faz-vos sentido? Então, aqui, uma das perguntas que eu quero colocar para quem tem atraído este tipo de situações é: eu estou a valorizar os meus limites? Ou seja, para que haja situações tóxicas, é porque de certa forma tu estás a permitir. E muitas vezes, infelizmente, eu tenho muitas clientes com situações muito delicadas e muitas vezes é uma escala. Vocês têm que perceber que isto cresce. No início é uma coisinha e a gente vai aceitando. Noutra vez é outra coisinha e a gente vai aceitando. E a outra pessoa vai percebendo, ela vai aceitando. E a situação, a toxicidade e o desrespeito vai aumentando. Então, logo de início, tu tens que deixar claro quais são os teus limites. Tu tens que te afirmar. Porque se não o fazes no início, é como se tu estivesses a dar poder à outra pessoa. E a outra pessoa vai fazendo cada vez pior. Ok? Portanto, aqui a pergunta é: o que é que tu não estás a fazer? Ou onde é que tu não estás a colocar limites? Ou onde é que tu não estás a saber dizer não? Ok? Não permitas isso, porque a situação escala. E infelizmente eu tive uma cliente que eu estava sempre a chamar a atenção. Só que depois também há aqui, lá está, situações onde há manipulação do outro lado. Mas não permitem isso, porque a situação escala. Escala mesmo, ok? Então, o que é que eu quero aqui perguntar para vocês? Quais é que são os bloqueios? Quais são os bloqueios que a gente falou de... Deixem-me ver, quantos bloqueios? Quantos bloqueios? Foram 5 bloqueios, obviamente que existe muito mais. O que é que vocês vão fazer aqui? Vão apontar quais foram os bloqueios. Alô, Fernanda, tudo bem? Estamos quase a terminar, mas quem não viu direto não há problema, vai ficar gravado, tá bem? Entretanto, depois, ainda hoje vou tentar colocar no Instagram e no YouTube, tá bom? Então, façam
uma análise sobre os bloqueios que referi, que ressoou convosco. Tudo aquilo que vocês sentiram à medida que eu fui falando, podem também ir apontando. É sempre importante, porque como é que eu posso curar uma coisa que eu não tenho consciência que cá tenho? Não dá, ok? Para haver aqui cura, para que eu possa ultrapassar uma coisa, em primeiro lugar eu tenho que ter essa consciência. E por isso é que eu estou a fazer estes diretos. Porque muitas vezes as pessoas vêm até que mim e querem fazer leituras de tarô, um novo amor, e vai aparecer, e vai assim. Quando existe tanta profundidade que não é avaliada. Tanta coisa. Não vale a pena eu dizer não, e vocês ficam sem saber porque não. Porque é que eu estou a atrair um certo tipo de situações? E como é que eu posso trabalhar essas questões? E, sem dúvida, é consciência, ou seja, tu tens de ter a consciência que os tens, consciência de ti mesma, autoconhecimento, e tens que fazer terapia, seja como psicólogo, seja a nível energético, seja a nível espiritual. Podes fazer, por exemplo, mesa radiónica, podes utilizar meditações, afirmações positivas. Portanto, só não fiques parada, ok? Não fiques sempre naquela energia de encontrar culpados, que são os outros, ou vítimas, porque nós estamos aqui para aprender e para evoluir. Todos nós trazemos feridas emocionais, todos nós trazemos traumas, todos nós, ok? E é através deste autoconhecimento que nós conseguimos ter consciência dele. Certo, meus amores? Faz sentido? Portanto, este direto serve para isso, que é trazer aqui consciência, uma nova visão de vocês olharem para as coisas. Eu comecei a fazer este trabalho com o tarô, e o tarô para mim tem sido uma busca de autoconhecimento muito grande, de mim própria, das minhas feridas, mas através das minhas leituras convosco, com as minhas clientes, eu aprendo muito mais. Tudo aquilo que eu estou a dizer, tudo aquilo que eu estou a entregar-vos nestes diretos, tem a ver com questões minhas, com a minha própria bagagem emocional, mas também com as minhas clientes. Eu aprendo muito convosco. E o tarô é muito mais que uma ferramenta para estar a fazer previsões. Muito mais. E quando a gente só olha para o tarô ou para este tipo de trabalhos de previsão, a gente não está a honrar o seu potencial e aquilo que ele pode realmente dar-nos na nossa vida. Então, procura conhecimento, procura quem passa esse conhecimento, procura olhar para as coisas com uma consciência diferente, ok? Então, espero que vocês gostem destes diretos. Então, uma das coisas que vou também desafiar, portanto, este direto está assim repleto de desafios, é criar uma afirmação positiva tendo em conta o bloqueio que ressoou contigo. E deixa-me aqui nos comentários, quem sabe posso assim também inspirar outras pessoas. Então, o amor começa contigo, sempre, ok? O amor começa contigo, o amor começa na relação que tens contigo, porque muitas vezes as relações, não só amorosas, mas também as relações familiares, são um reflexo da forma como te tratas a ti mesma. Portanto, é importante encontrares um equilíbrio contigo, te valorizares, teres afeto por ti, para que tu possas também manifestar depois relações saudáveis, ou seja, é importante encontrares um relacionamento saudável contigo, que te preenchas, sentires completa, para que tu possas depois ter nas outras relações, não só na amorosa, tá bom? Mas apesar que a gente está só a focar aqui na questão amorosa. Portanto, se sentes que, ok, a Sandra está aqui a trazer muita coisa, muita consciência, e eu quero aprofundar mais, eu quero perceber, quero ter mais autoconhecimento, seja para quem está solteiro, seja para quem está numa relação. Se queres dar um passo na tua jornada, precisas mais do que estes diretos, tu podes fazer um trabalho comigo, ok? Podemos fazer aqui uma leitura para a tua energia, seja para quem está solteiro, ou seja, num relacionamento. Se for num relacionamento, ótimo, tu consegues também compreender outra pessoa, porque lá está, se tu tens as tuas feridas, a outra pessoa também tem, não é? E isso acaba muito por moldar as dinâmicas dentro da relação. Então a leitura de relacionamento é super interessante para que a gente possa analisar essa dinâmica e ter uma compreensão sobre nós próprios e até sobre os nossos parceiros. Ou para quem está solteiro e assim teres uma visão sobre a tua vida amorosa, sobre os teus próprios bloqueios, não só ver se haverá aqui a entrada de alguém, mas conseguires perceber o porquê que não.
qual é que é o padrão, qual é os meus condicionamentos dentro da vida amorosa. E depois tens aqui a mesa radiónica, que é a ferramenta que eu tenho estado a utilizar neste mês de fevereiro, para trabalhos de desarmonia, desbloqueios, harmonizar aquilo que te condiciona, fazer um diagnóstico também. E depois vamos ter, no dia 28 de fevereiro, portanto será já para a semana, a mesa radiónica Rovena para amor e relacionamentos, para quem está sozinho ou para relacionamentos coletivo, ou seja, será uma mesa radiónica coletiva para um grupo de pessoas, está destinado apenas a 10 participantes, portanto tem uma limitação nesse sentido, a 10 participantes, portanto, para quem quiser se inscrever e receber a energia do amor, a harmonia, o equilíbrio na sua vida amorosa, desbloqueios, trabalhar crenças, portanto, a análise daquilo que nós vamos trabalhar nesta mesa radiónica coletiva será tendo em conta as necessidades do coletivo, das pessoas que vão se inscrever. Portanto, dia 28 será a mesa radiónica coletiva para um grupo de participantes de lotação de 10 pessoas. Portanto, quem quiser juntar-se a esta jornada, envie mensagem privada e eu terei todo o gosto em falar convosco e perceber de que forma é que eu posso vos ajudar. Fica então aqui o nosso direto feito. A avisar que há a possibilidade de não fazer mais diretos, tá bem? Pelo menos com tanta frequência, mas eu depois vou explicar convosco o porquê de ser aqui quase o último direto, porque infelizmente eu neste momento, sendo mãe de um bebê tão pequeno, eu não consigo fazer diretos todas as fins de semana à noite, ok? Ou aos fins de semana, não me é possível. E não temos tido muitas participações. O meu objetivo aqui nos diretos é que haja aqui uma ligação mais direta convosco. Eu ir falando, vocês irem comentando, a ver aqui esta partilha, e sendo que neste momento a minha disponibilidade é mais num horário de trabalho da vossa parte e não haver tanta disponibilidade da vossa parte, aquilo que eu sinto é criar conteúdo a nível de vídeos, a nível de gravado, e assim cada pessoa vai ver consoante a sua disponibilidade. Eu gosto muito de fazer diretos, muito, mas o objetivo de fazer os diretos é para que haja aqui participação, que vocês comentem, que vocês estejam presentes, e não vendo essa disponibilidade, e consigo entender, porque lá está, é um horário de trabalho, possivelmente vou deixar de fazer diretos, ok? Pelo menos semanais, como eu tenho estado a fazer, e fazer aqui os conteúdos gravados, e assim cada pessoa tem essa possibilidade de assistir. Portanto, eu acredito que será aqui a opção mais fácil. Dê-me também o vosso feedback. Tudo aquilo que eu estou a fazer é por vocês, ok? É perceber que eu estou a fazer por vocês, por esta comunidade, esta partilha. Então é sempre bom vocês também dêem um feedback. Olha, Sandra, faz gravado, faz isto, faz aquilo, porque eu quero chegar até vocês. Então, para chegar até vocês, eu preciso do vosso feedback e perceber o que é melhor para vocês, e eu também, lá está, reajustar-me a esta nova realidade, não é? Que é ser mãe. Então toda a minha vida agora é à volta do meu Benjamin, mas de certa forma conseguir chegar até vocês, não é? Tentarmos ajudar aqui umas às outras para eu conseguir chegar até vocês. Pronto, não quero dar aqui desgastar mais do vosso tempo. Eu espero que vocês tenham gostado deste direto, que seja útil para vocês. Deem-me também ideias, sugestões de temas, de coisas que vocês gostassem que eu trabalhasse aqui ou desenvolvesse, tá bem? Um grande beijinho e fiquem bem.